Olá, amigo da Frente, tudo bem? A gente está aqui para seguir aí com esses episódios que a gente vem falando sobre sistemas microbiológicos, lagoas e etc. Então a gente já falou aí sobre lagoas anaeróbias, lagoas facultativas e agora a gente vai falar sobre lagoas aeradas, né? Então os parâmetros de projeto, mesmo ideia do que a gente vem falando nos últimos episódios, só que um pouquinho mais focado para esse sistema de lagoas. Isso aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio. Nesse sobre lagoas aeradas. Então, quando a gente fala em lagoa aerada, a gente tem uma evolução do sistema de lagoas convencionais, que passa de um sistema em que usa apenas a questão natural, seja na anaeróbia, seja na aeróbia, e passa então a acrescentar água artificial, que é o sistema de aeração. Né? Então, com isso, a gente muda por completo, vamos dizer assim, o esquema da lagoa. Então, uma anaeróbia, então, sem aeração nenhuma, lodo no fundo, uma lagoa facultativa tem uma camada de fundo, intermediária e a superficial, e aqui o meu sistema de aeração faz com que eu tenha um único sistema. É como se a minha lagoa fosse uma coisa só, ela vira a mistura perfeita mesmo, né? Através do sistema de aeração. Então, o que eu tenho de vantagens nisso? As vantagens é que eu posso diminuir bastante o tempo de residência. Então, para a gente ter uma ideia, para esgoto, uma lagoa facultativa a gente trabalha de 15 a 45, uma lagoa aerada a gente vai trabalhar de 2 a 4 dias. Então é uma diferença muito significativa. Então ela veio até, vamos dizer assim, principalmente para o sistema efluente industrial, né? Porque eu precisava, de novo, eu poderia contrabalancear a minha entrada de carga orgânica com a quantidade de sólidos dentro do sistema, porque agora eu poderia controlar isso através do sistema de aeração. Então não dependo mais de uma questão natural, não dependo mais de área para poder fazer isso, mas sim meu sistema de aeração é o meu processo de controle. E aqui uma diferença grande dos outros sistemas de lagoas. Eu tenho a obrigatoriedade de ter uma lagoa de decantação. Por que eu tenho que ter uma lagoa de decantação? Quando eu incluí a aeração, eu então aumentei a minha quantidade de sólidos suspensos voláteis no sistema. Como a gente falou, lá de uma lagoa facultativa 30, 40, aqui eu vou partir já para 100, 200, 300 mg por litro de sólidos suspensos voláteis. Então eu preciso separar esse material. Porque se eu fizer aquela mesma conta, que a cada miligrama de sólido suspenso volátil eu vou ter no mínimo de 0,3 a 0,4 miligramas de DBO, então eu vou estar aí no mínimo com 120 miligramas de 100 miligramas de DBO. Né? Então, assim, na maioria das vezes isso não atende nenhum padrão de legislação. Então eu tenho que ter uma separação desses meus sólidos. Então eu vou ter uma adjacente, uma lagoa adjacente, que é a lagoa de decantação. Né? Então eu vou, esse lodo formado... Normalmente essa lagoa vai exigir então esse... Vai, lagoeirada exige. Né? Se eu pensar, um sistema lagoeirada, ele pressupõe eu ter uma lagoa de decantação. Então eu vou fazer o tanque, o reator aerado, né? A lagoa aerada e depois a lagoa de decantação, que são dimensionadas em conjunto, né? Mas obviamente cada uma com seus critérios de dimensionamento. Até porque tem que ter o tempo certo para decantar a partícula formada e tudo esse negócio. E aqui a gente tem uma complexidade maior por causa do sistema de aeração, mas ao mesmo tempo a gente tem uma simplicidade, né? Eu não tenho um LV, não tenho um LS. Aqui sim eu parto do TDAH, que para o dimensionamento a gente não tem outra forma de trabalhar isso, né? Então a gente busca o TDAH de 2 a 4 dias. E aí de novo, a minha, infelizmente não como uma regra, não tem uma regra para isso, pelo menos eu não observei, mas eu observo se bom, quanto maior a carga orgânica, maior o TDAH eu vou utilizar. Né? Quando eu vou fazer o tem uma relação de 2 para 1, por exemplo, nunca foi observado, mas sabe que aumentando a carga aumenta. Isso aí. E não vai interferir sei lá, do tipo do misturador, do aerador que vai pegar? Sim. Não vou dizer que dependa assim de uma forma linear, né? O que a gente tem que tomar cuidado, precaução aqui, é que num sistema lodos ativados eu tenho muito mais sólidos no meio, né? A gente vai falar dele no próximo episódio, mas eu tenho muito mais sólidos, então a mistura ela é extremamente importante. Aqui também eu não posso deixar formar uma camada de fundo, porque esse lodo que deveria estar misturado então em suspensão para tratar o efluente vai estar no fundo como se fosse um sistema anaeróbio, então não fecha. Então meu sistema de aeração, meu tipo de aerador tem que promover esse tipo de função, ele tem essa função, mistura e obviamente incorporação de oxigênio. Então, cuidado que não tenha tanto oxigênio a ponto de virar um... Isto. Nem é a ponto de virar um lodos ativados, porque em termos de concentração, eu vou pensar e vou partir dos mesmos premissas. Eu tenho que ter lá 12 mg por litro de oxigênio dissolvido. Se eu tiver isso, tá bom.
que é a mesma coisa dentro do processo de lodos ativados, do mesmo jeito, né? Da mesma forma. Então, quando a gente olha para isso, não tem diferença. Só que, lógico, eu alimentar uma massa de 2.000, 3.000 miligramas por litro de sólidos suspensos voláteis, não é a mesma coisa do que eu alimentar uma massa de sólidos com 300 miligramas por litro. Então, é mais tranquilo. É mais tranquilo de fazer isso. Então, eu tenho menos exigências com relação ao tipo de aerador. Né? O que ele precisa fazer, de novo, transferir oxigênio e fazer o processo de mistura, as duas coisas. Então, a lagoa é de mistura perfeita. O que a gente acabou fazendo nos projetos que a gente trabalhou, estão até hoje em operação e a gente acompanha, a gente trocou os aeradores por difusores de ar. Então a gente faz um up, né, na lagoa. Você tem uma mistura muito melhor, você tem mais eficiência no processo de transferência. No entanto, alguns especialistas da área condenam um pouco a utilização de difusores de ar. Porque uma falha do sistema, uma parada do sistema, como eu tenho um lodo que ele tem uma granulometria menor, né, um tamanho de floco menor, quando tu dá a parada, ele pode entupir os difusores. A gente não observou isso até hoje, nessas lagoas que a gente está trabalhando, né? Não são muitas, é verdade, mas a gente não observou problemas com relação a isso. Então a gente optou por isso por ser algo mais moderno, algo mais novo, né? Aerador é aquela história, é um motor de polpa, né? Então tem que estar amarrado. Qualquer problema nessa amarração... É bem comum. É comum. Bem comum. É comum. Eu vou dizer que é o mais comum. A Lagoa Airada, se tu vai olhar qualquer foto, qualquer emblemático, a Lagoa Airada, é com os aeradores. Isso. Chuveirinho com do chuveiro, lado. Exatamente. Né? São os diferentes tipos que a gente tem. Então, mais um dimensionamento que pode ser derivado de uma lagoa facultativa, em que eu vou colocar aeradores a ponto de que eu tenha essa densidade de potência aí, 5 watts por metro cúbico, mais ou menos algo recomendado, mas não recomendo fazer o projeto por isso, mas sim fazer o projeto através da carga orgânica que eu quero remover. Né? Fazer o projeto da aeração através disso. Então, da lagoa vem através do TDAH, mas o do sistema de aeração através disso. Né? Legal. Então, vai ser uma lagoa que tem uma boa eficiência? Sim, é uma lagoa que tem uma boa eficiência. Às vezes, ela não vai superar em muito uma lagoa anaeróbia, uma lagoa facultativa, né? Quando a gente estuda isso em aula lá, o que diferencia as lagoas da facultativa para a lagoa aerada, por exemplo, da facultativa aerada e lagoa aerada? O valor de K. Então, a eficiência final talvez não mude tanto. Né? Pode mudar sim, porque, de novo, eu aumentando a minha concentração de sólidos, talvez eu melhore a minha eficiência. Então, aqui, de novo, eu tenho controles, que nas lagoas facultativa aerada é muito, muito menor. Né? E aí eu tenho um problema que, numa lagoa facultativa, anaeróbia, até na facultativa aerada, a minha remoção de lodo é muito, né? A cada 10 anos, a cada 20 anos, muitas vezes. Aqui na lagoa de decantação, normalmente eu faço isso a cada ano. A cada 2 anos, eu tenho que ter essa remoção de lodo do fundo da lagoa de decantação, porque, de novo, eu tenho uma quantidade maior de lodo. Né? Então, vai formar isso. Então, essa minha lagoa tem que prever essa quantidade de material de fundo, de reserva, né, para lodo, para que ele possa ficar ali armazenado por 6 meses ou 1 ano, onde eu preciso fazer a disposição desse material. É um lodo bem estabilizado, que ele ficou bastante tempo dentro do sistema, né? Está ali dentro da lagoa bastante tempo, então ele está estável. É mais fácil fazer uma aplicação no solo, enfim. Mas igual, tenho que fazer, tenho que prever que eu tenho que ter esse descarte de lodo, vamos dizer assim, que nas lagoas facultativas, 20 anos é muito tempo, né? Então, até se prever isso, até que chegar lá, nem se pensa. Né? Quando chegar a época, é terrível de fazer uma limpeza. Eu acompanhei poucas limpezas de lagoas facultativas, mas foram sempre bastante complicadas de se fazer. Né? Porque tem que esvaziar a lagoa, tem toda uma preocupação. Tem que parar o sistema. Né? Então, é complicado. Não pode estar entrando carga. Isso aí. Tem que esvaziar pagar bastante para destinar isso em outro lugar, e fora todo o cuidado com a Tu teve 20 anos para isso. Teve 20 anos para te programar para isso, né? Pouco se programa. Vai trocando. Vai ver quando o outro tá chegando em cima. O líder, e quando vê, cai o orçamento no colo do novo. Tem que limpar a lagoa. Mas as lagoas aeradas, elas já são mais independentes, vamos dizer assim, da temperatura, né? Então, eu tenho um sistema desse num sistema mais frio, não tem tanto impacto quanto uma lagoa facultativa. Pode, uma lagoa anaeróbia, né? Ela é mais tranquila nesse aspecto, vamos dizer assim, de complementação. Só que ao mesmo tempo... Até por isso, para cá a gente tem são mais comuns. Né? A gente tem uma experiência muito mais no sul do que
subindo o país, né? E aí, de novo, como todo sistema que tu tá mecanizando, que tu tá aprimorando, que tá ficando mais sofisticado, tu tens também mais controles, né? Então tu já tem que ter um controle de oxigênio dissolvido, para que ele fique na faixa de 2 miligramas, né? Um bom controle de pH também, para que não baixe de pH 6,5, 7, para não dar preferência a filamentosas, que já pode começar a aparecer. Então, tu tem um pouquinho mais de controle. É uma praga quando aparece. Mas por outro lado, tu tens uma remoção de carga orgânica com mais controle, que a gente já falou, tu tens uma maior remoção de nitrogênio, pelo menos uma maior nitrificação, porque tu tens um oxigênio que tu coloca, né, que tu impõe artificialmente, mas ao mesmo tempo tu tens um consumo de energia. Né? Tu tem um consumo de energia, tu tem uma manutenção que até agora tu não tinha, a manutenção era quase zero, né, se pensar nos outros tipos de lagoa. Quando a gente fala na lagoa airada, a gente tem de fato... São os principais fatores que vão entrar, né? Isso aí. O consumo de energia e manutenção que vai ter. Isso aí. Esse é o ponto que eu acho que as lagoas facultativas, tem que as aeradas acabam preço representativo, né? Dificilmente na lagoa tu vai colocar um só. Isso, não, dificilmente. Né? Primeiro tem que colocar os aeradores, distribuir a potência de forma que toda a tua área da lagoa fique coberta pela área de influência de cada aerador. Né? Que já é uma outra coisa que tem que tomar cuidado, que tem que estar bem posicionado. Tá? Dimensionei e me deu 30 HP. Bom, quantos aeradores eu preciso colocar? Bom, eu vou dividir de forma que cada aerador, que tem e o fabricante informa isso, né? Qual é a área de influência dele de mistura e de oxigenação, tem as duas coisas. Então, que ele atinja as duas no mínimo, né? A que for mais, eu não lembro agora qual que é a menor, se é de mistura ou de oxigenação, não vou lembrar. Que atinja toda a área superficial, vamos dizer assim, dessa lagoa. Né? E evitar de lagoas assim muito profundas. Porque o que acontece? O sistema de aeração, ele costuma não influenciar muito abaixo de 2,5 metros, 3 metros. Né? A partir disso, se for os aeradores convencionais, os aeradores mecânicos convencionais, nos tamanhos de haste convencional, abaixo de 2,5, né, mais profundo do que isso, ele passa a não misturar bem. Então eu vou ter um lodo formado no fundo. E aí vai ter uma lagoa aqui, uma crise de identidade quase. Pode. Meia altura aerada. Problema com nitrogênio, vai ter uma formação de lodo anaeróbio no fundo, né? Então, muitas vezes ela vai estar te complicando a própria qualidade do lodo que eu tenho, né? Que eu já posso então agora começar a controlar, então ter um microscópio, ter alguma coisa que possa olhar para esse tipo de lodo, para esse tipo de micro-organismo que tá colocado ali, né? Tá, daí agora, por exemplo, a gente já falou ali das lagoas anaeróbias, das facultativas e agora das aeradas. Tendo referências tanto de esgoto quanto de alguns pontos industriais. Tu já pegou algum efluente onde na hora tu descartou assim, lagoa não dá? Para se pensar assim, agora pensando aqui, não lembro de nenhum. Normalmente o pessoal vai usar, tá? Vai consumir ou não vai consumir energia, tem área ou não tem área, vai dar ou não vai dar cheiro, que também é muito relativo. Se tu tem licença, não tem? Para decidir e também, às vezes, até a comparação entre o orçamento de um físico-químico com o quanto vai custar para fazer a escavação e etc. Mas tem algum efluente que tu acha que é um pouquinho mais delicado para trabalhar em lagoas? Não. Ou bem ajustado dentro disso que a gente conversou, daria para... Daria para fazer. O que a gente não trabalha é o que a gente não trabalharia num efluente para um processo biológico, né? Sei lá, um processo metal-mecânico, uma indústria farmacêutica, uma indústria química, em que a dificuldade do biológico seria natural. Justamente por esses componentes que entram aqui. E não vou dizer que nesses sistemas não tem biológico. Né? Quantas metal-mecânicas a gente conhece que usam biológico, mas aí quando fazem, associam o sanitário com o processo biológico. Que a gente até já comentou em um episódio mais para trás. Normalmente lodos ativados. Né? Porque daí toxicidade, a gente conversou sobre sobre essa situação, né? Onde tinha... Mas muito mais por causa dessa questão da toxicidade, né, natural, do que do tratamento em si, do tratamento em si, de carga. Não, o que eu opto? Bom, eu tenho uma carga orgânica muito elevada, eu posso colocar uma água anaeróbia? Eu vou colocar. Né? Eu vou colocar na água anaeróbia e depois não tem mais espaço, eu boto uma lagoa aerada, se eu puder. Né? Se eu puder, eu sempre vou optar por uma lagoa aerada, eu tenho muito mais controle, está muito mais na minha mão como responsável técnico de dar conta de remover carga orgânica, dar conta de remover nitrogênio e fósforo, dar conta de remover coliformes, né? Tem um ambiente bem aerado, também tem uma eficiência em emissão de coliformes maior do que nos outros sistemas, né?
Então, sim, eu vou olhar para isso, mas não. Então, quando eu olho para o tipo de efluente, né, dependendo do efluente, eu não usaria, então. E não a. Como é que fala? A composição dos tipos de lagoa que eu vou fazer, né? Eu vou usar A, lagoa A, não vou usar B. Não, não. Tem muito mais a ver com essa aí. Tem área, não tem área, tem vizinhança, não tem, então vou para anaeróbio. Como é que tá? Posso investir, tenho dinheiro para botar um sistema aerado, tenho energia disponível, então beleza, vou optar por lagoas aeradas. Sempre que eu puder, eu opto por lagoas aeradas do que por qualquer outro tipo de sistema. Por vários outros problemas que a gente já conversou, né? Mas não necessariamente por algo assim específico, vamos Um dizer. tipo de indústria ou coisa assim. Não, a não ser essas que por natureza, naturalmente pela qualidade tóxica do efluente, não serviria para biológico. Né? Então eu também não vou optar por lagoas. Não precisa ter esse desafio extra, Não. sendo que Não. vai ter toda essa complicação. Isso aí. Beleza? Quer complementar com alguma coisa? Não, eu acho que era isso. Acho que de lagoas aeradas é isso aí, né? Uma aplicação ampla, que a gente acabou não falando das aplicações, mas para todas que as outras se aplicam, aqui entra do mesmo jeito, da mesma forma. Com uma aplicação mais restritiva. Quase sempre quando eu tenho alguma restrição maior com coliformes, com nitrogênio, com fósforo, até com uma carga orgânica mais baixa, né? Porque daí eu não tenho sólidos. Meu efluente tratado numa lagoa aerada não deve ter sólidos, né? Deve ter uma carga bem baixa de sólidos. Talvez no nível de uma lagoa facultativa, que não tem um decantador. Aí nem adianta colocar, né? Eu já vi gente botar decantador na saída de lagoa facultativa, dá vontade de dar um tiro, né? Porque os caras têm uma lagoa daquele tamanho para decantar, tu acha que é no decantador que vai remover os sólidos? Não, né? Tem alguma coisa errada na tua lagoa, então conserta o que tem problema na tua lagoa, né? Não usa artifícios, um filtro, né? Botar um filtro aí, entope o filtro em um dia, né? Porque tem uma quantidade de água absurda. Vai depender de alguém para limpar esse filtro. Fazer retrolavagem, você vai ter de novo uma quantidade de efluente que você vai ter que retrolavar, ter água disponível, boa qualidade para fazer retrolavagem. Então começa um monte de problemas que algumas pessoas pensam que filtro às vezes resolve tudo, né? A gente sabe que não, né? Especialmente filtros convencionais, não vai resolver, né? Então, dentro da lagoa aerada, a gente tem essa condição de um efluente de melhor qualidade, vamos dizer assim, como um todo. Eu acho que essa é talvez a recado final que a gente tem, que o sistema de lagoas aeradas pode ser melhor aplicado a todo esse contexto em que um sistema de lagoas pode ser aplicado. Tá, e por exemplo, assim, se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, o físico-químico, se tu entra com um pouquinho mais de carga, tu pode aumentar um pouquinho a dosagem dos produtos químicos. No sistema biológico como um todo, independente dos tipos de lagoa, como que ele se comporta tendo essa variação? De manhã eu estou com 500, de tarde eu estou com 1000. Nunca é bom. Nunca é bom. Né? O sistema biológico ele precede, vamos dizer assim, de uma alimentação bem mais homogênea. Então, assim, dá para te garantir que vai ter um problema? Não, de novo, depende de como o meu sistema está projetado. Por exemplo, se o meu sistema tem uma folga, né, esse sistema absorve essa folga? Absorve. Quanto mais pico for isto, menos ele absorve. Porque ele tem que se adaptar a essa nova situação, uma frente com mais carga, ele tem que se adaptar a essa situação. Né? E, de novo, se for uma facultativa e uma anaeróbia, eu dependo muito da questão climática, né? Muito do que está aí fora. Se tu tem uma sobrecarga numa época de frio, é combo, tu vai ter problema. Né? Vai ter problema de certeza né? Nesse sistema. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Numa lagoa aerada vai ter esse impacto? Vai ter também. Só que o que vai acontecer? Eu vou gerar mais sólidos. Né? Porque até um determinado ponto a gente tem uma relação direta. Né? Quanto mais DBO eu removo, mais sólidos eu vou produzir. Essa é a relação, né? E lá na lagoa anaeróbia, o que eu vou fazer? Bom, vou ter que produzir mais metano. Mais metano e mais CO2. Então, depende do metabolismo do micro-organismo que vai ter que ter capacidade de aumentar a sua geração. Então, tem que ter folga. Numa facultativa, também tem que ter folga. Se eu não tiver folga, o que vai acontecer? Vai começar a sobrecarregar. Vai começar a mudar de cor, vai começar, então, a botar o freio de nitrogênio e fósforo, vão começar a não remover mais e vai continuar removendo DBO. Mas o sistema como um todo vai aumentar a DBO no sistema, então o teu sistema vai se tornar menos eficiente. Né? E quanto mais pico for isso, pior é o resultado. Né? Só que lembra, um sistema de facultativa vai ter lá um tempo de residência de 20 dias, 40 dias. Eu já tive lagoas com 100 dias de tempo de residência. Nossa.
né? Então assim, até que isso impacte em todo o sistema, lógico, a lagoa também amortece, mas sempre é prejuízo, né? Difícil de a gente estimar isso, mas sempre um prejuízo. E de novo, como na Lagoa Airada eu tenho um processo em que a minha aeração faz esse balizamento aí, o que vai acontecer? Eu tendo aeração suficiente, então não é uma coisa que ultrapassa meus limites do sistema, então de novo tem que ter um pouquinho de folga, não ultrapassa meus limites do sistema, eu vou gerar mais lodo que compensa esse processo de entrada de mais carga orgânica, né? Então eu vou gerar mais lodo, mas a minha lagoa de decantação está ali para isso, para remover, né? Lá na facultativa, se eu gerar mais lodo, vai aparecer no efluente final. Então, vai ter mais DBO solúvel e provavelmente vai ter mais sólido suspenso. Então, eu posso sair fora dos meus padrões. Dependendo desse aumento que tem aí, pode sair fora dos padrões. E no físico-químico, não, né? A gente sabe que não. Alterou a quantidade de coagulante, alterou ali, tu já resolveu o teu sistema, já equalizou ele de volta, né? Mais tranquilo. Isso aí. Beleza, então, acho que referente às lagoas... Era isso, né? Tratamos as principais, eu acho que é isso, as mais aplicadas, enfim. De novo, nos colocando à disposição, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar pra gente, a gente pode, dentro do possível, dentro das nossas limitações de conhecimento, ajudá-los a responder, enfim. Com certeza. Então, tá certo, pessoal. Obrigado, até uma próxima. Vamos acompanhando aí que a gente vai dando a sequência. Valeu, um abraço. Valeu, pessoal, um abraço, até o próximo episódio.